Seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor chega com tudo, uma excelente tarde de segunda-feira para você. Aliás, mais uma semana começa. Espero que essa seja uma semana excelente para a gente, que você tenha passado um final de semana incrível, recarregado aí as suas energias. Como eu disse, é um imenso prazer estar na sua companhia, combinado? Bom, gente, o programa de hoje começa com tudo para a gente falar sobre um tema que é importantíssimo, os desafios da gravidez. Pois é, a gente vai adentrar aí a jornada da maternidade, que ela é tão particular e tem aí os seus desafios. Se você conhece alguém que está encarando aí essa jornada, se você que me assiste está grávida ou está planejando ter um bebezinho, fique ligadinho aqui com a gente, que a gente vai passar por diversos tópicos que são importantíssimos. E caso você conheça alguém, nós estamos em transmissão ao vivo. Corre lá, gente, manda o nosso link. Estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Como você sabe, esse programa é feito para você e também por você, então manda o seu relato, compartilha qual foi o desafio vivido durante a sua gestação, que a gente vai jogar aqui no nosso bate-papo, conversar sobre a sua experiência, trazer, é claro, vários insights para outras pessoas que estiverem passando pelo mesmo que você. Afinal, é troca, é sobre isso, gente. Então, manda sua mensagem aqui para a gente, para o 0 Operadora 11 3337 5886. E nós temos, é claro, a nossa enquete acontecendo no Instagram, no @consultaaldoutor. Por favor, diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela, que está aguardando, é claro, pela sua participação. Na sua opinião, qual é o maior desafio quando o assunto é gravidez? As incertezas e frustrações durante as tentativas, entender as mudanças do corpo e também as mudanças de humor, ou se adaptar às necessidades nutricionais, às condições do seu corpo. Corre lá e participa da nossa enquete. Antes de mais nada, você já sabe, hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente aprender um pouquinho com as experiências dos outros. Hoje é o dia da gente se informar e saber mais sobre o exemplo do outro. Quando a gente passa por determinadas situações ao longo da nossa vida, a gente nunca sabe qual é o nosso direito, até onde que a gente responde. E a gente tem aqui, como você já sabe, o nosso advogado Leonardo Girundi, que ele tira diversas dúvidas. Então vamos ao nosso quadro, O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria, mais um dia aqui com você. É um privilégio estar aqui às 2 tardes de segunda-feira para tratar do seu direito. Não é do meu direito, é do seu direito. Então faça como a nossa telespectadora. Mande sua dúvida, sua pergunta, que eu vou te responder. Você sabe como fazer isso? Vou te falar agora. Você pode mandar pelo WhatsApp, é prático, rápido. Mande lá pelo 11 3337 5886. 11 3337 5886. Mas pode ser também pelo o nosso e-mail, no seudireito@hittv.com.br. Mande sua dúvida, sua pergunta, que eu, Leonardo Girundi, o seu advogado, vou te responder. Olha que dúvida interessante. Doutor, tenho um filho autista. Já tentei 2 vezes aposentá-lo e não consegui. Contratei um advogado e já tem 1 ano e nada anda. E nada ainda. Como faço para conseguir? Esther Franca, de Campinas. Olha que dúvida interessante. Alguns aspectos são importantes para responder essa pergunta. O primeiro delas é o seguinte: você já tem um advogado. Então faça contato com o seu advogado, que com certeza ele vai te ajudar e vai te esclarecer o que está acontecendo. É comum processos judiciais demorarem mais de 1 ano. Então tá 1 ano, 2 anos... não tem nada assustador nesse tempo de processo. Mas faça contato, que com certeza ele vai te ajudar. Outros aspectos interessantes é porque muitas vezes a pessoa fala de aposentadoria para autista. Se você fizer uma breve pesquisa aí pela internet, você vai ver um tanto de gente falando que existe isso. E não existe aposentadoria para autista. O que existe é o BPC, é o que nós chamamos de benefício de prestação continuada, que é o benefício lá da LOAS, que apesar de ser pago pela Previdência, não é uma aposentadoria, ok? Então, tem um pouco de divergência nessas informações. O comum e importante você saber é o seguinte, que existem 2 motivos para a pessoa, ou 2 critérios para a pessoa receber o BPC. Tá? E aqui, claramente, você declara um deles. É uma enfermidade onde ele tem limitação para fins de trabalho. Então, o primeiro caso é esse. A pessoa tem limitação, ela tem uma enfermidade que a impede de trabalhar. É o primeiro aspecto. E o segundo critério, qual é?
não ter renda baixa ou ser necessitado financeiramente. Como que é analisado isso? A pessoa não pode ter renda nenhuma? É feito como essa análise? Essa análise diz o seguinte na nossa lei, que cada pessoa que vive naquela casa, naquele núcleo familiar, não pode ter mais de 25% do valor do salário mínimo. Então, o que significa isso? Se tem 4 pessoas morando naquela casa, nenhuma das pessoas pode receber um salário mínimo. Então, deveria ser o seguinte, olha, uma pessoa recebendo um salário mínimo e 5 pessoas morando lá, porque aí cada um vai ter menos de 25%, vai ter 20% para cada um. Tá? Então é feita assim essa média. Então vai somando R$500 de um, R$700 de outro, R$1.000 do outro, vai somando isso. Então é necessário esse segundo critério. Como você já falou que passou por 2 vezes, provavelmente o que você não conseguiu demonstrar é essa necessidade financeira. Ok? Pode ser este caso. E isso, com certeza, vai atender essa pergunta a muitas pessoas. Lembrando que a aposentadoria pressupõe um pagamento. Quem se aposenta é porque pagou, contribuiu com a Previdência ou qualquer outro instituto de aposentadoria durante um período. Então, a aposentadoria tem a contraprestação de pagamento. Esse mesmo benefício, que é o BPC, também pode ser usado para o idoso. Não é só do enfermo, aquele que também é idoso, está numa idade avançada e não tem renda familiar ali passível ou possível para sua manutenção, também pode pedir o BPC, que é pago pela Previdência, ok? Espero ter respondido a sua dúvida e tenho certeza que com ela já atendi muitas pessoas. Muito bom estar aqui com você, uma ótima tarde, até a próxima. Deus te abençoe, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Lembrando que esse quadro acontece toda segunda-feira. Toda segunda-feira, o advogado Leonardo Girundi tira dúvidas. Então, para você ter a sua dúvida, quem sabe na segunda-feira que vem, você pode enviar um e-mail com a sua dúvida para o e-mail seudireito@hitv.com.br e você também pode falar com o doutor através da rede social dele, @Leonardo Girundi, ok? Combinado? Então, para que você tenha aí a sua dúvida respondida na semana que vem, manda ali pra gente e também através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. Pessoal, vamos então ao tema da nossa conversa super especial de hoje. Hoje a gente vai falar sobre realização de sonhos, sobre a construção de uma família e seus desafios, é claro. A gente vai falar desde a gravidez natural até métodos como inseminação artificial. Então, para iniciar esse bate-papo, vou apresentar para vocês os nossos doutores dessa tarde. Nós vamos bater um papo e recebemos aqui a nutricionista clínica que vai trazer o seu olhar especializado em saúde gestacional, doutora Mônica Magalhães. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença aqui com a gente hoje. E recebemos também ginecologista e obstetra, Michel Mandelman. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Daniela. É um prazer, eu agradeço a produção. Prazer estar aqui novamente. Já vim há alguns anos e é sempre bom voltar a casa. Esse espaço aqui está sempre reservado para um especialista como o senhor que está aqui para tirar as nossas dúvidas, não é verdade, pessoal? Vamos começar a nossa conversa. Então, falando sobre o processo natural, queria que a gente comentasse ainda por cima, no modo geral, aí, sobre os desafios encontrados pelas mulheres na hora de realizar esse sonho, que é a maternidade, doutor Michel. Então, hoje a mulher se caracteriza pela sensibilidade. E não só isso, né? Hoje em dia, por mais que a gente ouve que algumas mulheres não querem engravidar, o maior sonho delas é ter a gestação. Uma gestação tranquila. O que ela tem que fazer? No momento que ela tem um atraso menstrual, tendo relações sexuais frequentes e qualquer proteção, procurar um médico, ginecologista e obstetra da sua confiança. O primeiro exame que ele vai pedir é um beta-HCG, que é o exame de sangue, para confirmar se ela está ou não grávida. Estando grávida, vai começar a fazer um pré-natal. É importante fazer um pré-natal desde o começo. Eu vou falar alguns termos técnicos, logicamente de uma forma um tanto resumida, Daniela e Mônica, mas é importante. No mínimo, não existe gravidez de 0 risco. Nada é 0 risco. Tá. A gravidez de baixo risco é a gravidez de alto risco. Uma gravidez de baixo risco, pelo menos 6 consultas no pré-natal. Uma gravidez de alto risco depende do que realmente essa intercorrência afeta a gravidez. Tem que ser um número maior de consultas no menor intervalo de tempo. E vão ser pedidos uma série de exames numa primeira consulta, além de um ultrassom, tá, obstétrico transvaginal. O que é obstetrícia? A parte da ginecologista no período de gravidez. O que se espera encontrar? Muita gestante tem dúvida. Por que se faz um ultrassom
logo no começo? Tem vários motivos. Tá? Primeiro, para saber se realmente a gravidez está dentro do útero ou não. Tá? É importante a gente frisar isso. A gravidez tópica é no seu local original e ectópica fora do seu local original. A gravidez ectópica é rara, tá? Um dado para vocês, de 100 mulheres que engravidam, 97% tem gravidez tópica e 3% gravidez ectópica. Tá? Segundo, para saber se a gravidez é gemelar ou não. Tá? Aquilo que eu falo, Daniela, Mônica, para quem está nos prestigiando agora, a gravidez gemelar é um termo genérico para 2 ou mais. Tá. Gravidez gemelar é uma dupla, tripla ou quádrupla, logicamente tripla ou quádrupla, embora rara, tenha a ver com, na grande maioria, com técnicas de reprodução humana, mas é uma dupla, tripla ou quádrupla preocupação para o médico, que é uma gravidez de alto risco. A gravidez gemelar pode trazer complicações, que a gente pode falar mais para frente, como aborto, trabalho de parto prematuro e hipertensão. Sabe como é que está a quantidade de líquido? É importante que o neném fique dentro de uma piscina chamada de líquido amniótico, dependendo de como tiver esse volume de líquido amniótico, pode trazer algumas intercorrências na gravidez, tanto para mais quanto para menos. E se não tem descolamento de placenta. É importantíssimo isso também. Porque aqui está o útero, aqui está a placenta. A placenta é uma estrutura que gruda no útero e gruda bem. E ela vai se afinilando, termina num cordão, que é o cordão umbilical, que através da placenta e do cordão umbilical, ela passa todos os nutrientes, alimentos, gases, para o neném que está sendo gerado. Se estiver bem colada, bem aderida, que em condições normais tem, ela passa tudo. Se tiver um pouco descolada, que é o descolamento de placenta, já começa a formar um coágulo, tem que ficar de olho. Tem vários motivos que levam a isso. Um deles é a hipertensão. Tá? A hipertensão a gente pode falar um pouco mais para frente, é o que mais deixa o médico, somente aquele que é careca, tá? De cabelos em pé, que mais preocupa, exatamente. Agora, se ela descolou de vez, não tem mais o que fazer, que não tem mais passagem. E um outro motivo principal é para saber de quanto tempo ela está. A maior parte das mulheres, elas têm certeza da DUM, da data da última menstruação, que a gente se calendária a partir da data da menstruação, para saber se a data bate com a data do ultrassom. O que é bater? Ou dá exatamente a data, ou uma diferença pequena, de 3 a 5 dias, ou para mais ou para menos. Se deu exatamente a data, uma diferença pequena, de 3 a 5 dias, ou para mais ou para menos, o que significa isso? Que a data dela está correta, você pode considerar desde o começo até o final a data da última menstruação, pelo que ela realmente, o tempo de gravidez pela data da última menstruação. Se tiver realmente correto, uma diferença de 15 dias, ou para mais ou para menos, ela está errada, tem que ir pelo ultrassom. Ou, às vezes ela não lembra a data, tem que ir pelos parâmetros do ultrassom. Os desafios da gravidez, hoje em dia, a gente tem que ficar... O que a gente percebe? Que a mulher, a gente pode até falar um pouco mais para frente, que eu estou falando demais, já vou encerrar. Tem a doutora para falar também. Tá? Estamos tendo uma aula. É a gravidez acima dos 40 anos, né? Sim. O que está acontecendo? Ela está adiando a maternidade por vários motivos. E um dos motivos principais é que, aquilo que eu falo, graças a Deus, vocês mulheres atingiram os mesmos direitos que nós homens tínhamos antigamente. Vocês hoje são diretoras, gerentes e presidentes de empresa. Mas, devido à idade, a culpa não é de vocês, não é nossa, é da natureza. Entre aspas, não vou entender errado, pagam um preço. Por quê? Acima dos 40 anos também é uma gravidez de alto risco. Não dá tempo de ser mãe, né? Dá tempo. Hoje tem que controlar tudo com um reloginho biológico. É o relógio biológico. E ele está ali como uma ampulheta na vida da mulher. A gente não tem ainda como mudar. Acho que mais para frente, com o evoluir da tecnologia, nós vamos conseguir mudar algumas coisas. Tá? Doutora Mônica, queria que você trouxesse aqui para a gente quais são os desafios da alimentação na gestação. Para uma mulher, inicialmente, que está querendo engravidar, a alimentação ela pode ser determinante? Sim. Eu acho que hoje o grande desafio é porque a maioria das pessoas vive numa, né, como a gente falou, né, essa vida corrida e tal, não para olhar para sua alimentação. A mulher, quando ela decide engravidar, ela acha que ela vai estalar os dedos e amanhã, no mês que vem, a menstruação já não vem mais, né? Trabalhar todo esse lado de ansiedade emocional. Então, assim, hoje a gente tem uma alimentação cheia de fast food, junk foods, né? Riquíssima em gordura saturada, açúcar. Então, na verdade, a mulher ela deveria começar a se preparar 3 meses antes para engravidar. 3 meses antes. Então, assim, olha, estou pensando em
né, doutor? 3 meses antes eu já vou procurar um profissional ou já vou, pelo menos por minha conta mesmo, dar uma melhorada na minha dieta, né? Hoje a gente tem muitos alimentos que ajudam, inclusive na formação do óvulo, na qualidade do óvulo. A mulher também, muitas vezes, ela traz a culpa muito para ela, né? Então, assim, eu não estou conseguindo engravidar, a culpa é minha. E não olha também para o marido. Então, o homem, por exemplo, muito estressado, ele tem menos zinco. Zinco é fundamental para a produção de esperma. Então, assim, ela só olha para si, não olha para o próprio, né, para o marido também, que também deveria se preparar 3 meses antes. Fazer exames, começar a fazer atividade física. Então, acho que esse é o básico. Tanto a mamãe quanto o papai vivem esse processo de preparação. Independente, gente, se é a mamãe quem vai gerar o filho. Sim, sim. Que interessante. E você pode começar também com vários estudos pensando em alimentos pontuais, porque hoje existem alimentos que favorecem a fertilidade, né? Tem um estudo que fala sobre o ciclo das sementes, que é muito interessante. Então, você usa cada fase do ciclo, né, doutor? Me corrija se eu estiver errada, tem o estrógeno mais ativo ou a progesterona mais ativa. A gente, em determinado ciclo, depois que a mulher menstrua, vai se contando ali essas fases do ciclo. Até no laboratório aparece, né? Fase lútea, fase proliferativa. Isso. E existem várias sementes que potencializam esses hormônios. Então, em determinada fase do ciclo, é muito interessante colocar algumas sementes para potencializar e equilibrar essa função hormonal para que você tenha mais sucesso na fertilidade. Tem alimentos que ajudam na produção de esperma para o homem, né? Tem alimentos que melhoram a qualidade do óvulo, tem alimentos que ajudam no espessamento do endométrio, né? Enfim, a alimentação tá aí, né? É tão fácil a gente melhorar. Tá nas nossas mãos. E tá nas nossas mãos. É só você buscar, é claro, um profissional especializado e seguir corretamente, porque de nada adianta, não é verdade? A gente ter ali uma dietinha traçada e não segui-la. Então, acho que é fator primordial também. Mas eu acho que, assim, eu diria para as mulheres, independente de ter uma orientação ou não, né? Todo mundo sabe o que é errado e o que é certo, né? A gente sabe como ter uma alimentação um pouco mais saudável. Então, se você não puder procurar um profissional, se você, né, pelo menos assim, troca, desembale mais e desembale menos e descasque mais, né? Tentar comer mais vegetais, enfim, isso tudo faz bastante diferença. A famosa comida de verdade. Comidinha de vó, né? E, doutor Michel, gostaria de trazer aqui quais são os desafios para engravidar. A partir do momento que a mulher, então, toma a decisão, quais são os desafios que ela pode encontrar nessa fase e de que forma que ela vai contornando tudo primeira isso? coisa, como ela falou bem, a alimentação é uma alimentação. delas. E cuidado com o peso. Tá? É fundamental. A gente fala que a grávida tem que, pelo menos, engordar de 8 a 12 quilos na gravidez inteira, pelo menos 1 quilo a 1,5 quilo por mês. Se ela está acima do peso e não engravidou, o que a gente orienta? Para que ela perca peso antes. Tá. Porque aquela história, qual que é a principal preocupação que existe numa gravidez? A famosa DHEG, doença hipertensiva específica da gestação, que passa por várias etapas, desde uma hipertensão simples, uma hipertensão moderada, uma hipertensão severa, até chegar na chamada iminência de eclâmpsia, que a gente pode falar quais são os sintomas, eclâmpsia, convulsão e, infelizmente, em alguns casos, a morte da criança e a morte do feto que estaria para nascer. É super sério. Super sério, muito sério. Tá? Então, se ela realmente não engravidou e pretende engravidar, planejar uma gravidez e perder. Agora, se ela engravidou e está acima do peso, aí você tem que ficar de olho, tá? Até com o auxílio da nutricionista, no caso, manter uma alimentação saudável, orientá-la para fazer atividade física durante o período de gravidez. Tá? Independente se ela está acima do peso ou não, o que ela tem que fazer durante o período de gravidez? Andar. Por alguns motivos. Andar, coisa simples, 1 hora por dia. Tá? Por quê? Porque ela movimenta o intestino, acelera os chamados movimentos peristálticos, porque por alteração hormonal, a própria gravidez prende o intestino, a chamada constipação intestinal. Tá? Andando,
se ela tendo uma alimentação saudável, ela vai manter o peso até perder peso, caso ela esteja acima do peso. E um outro motivo, a própria gravidez, por si só, é um fenômeno que propicia a trombose. Olha só. Por isso que é importante. Por esses três, é fundamental ela andar. Atividade física simples. Simples. Esse realmente é uma orientação que a gente dá. E ela falou muito bem da alimentação, o que ela pode se prevenir antes de engravidar. Isso. Que ela pode tomar o ácido fólico, é importante falar isso. Antes de engravidar, pelo o menos ácido 3 fólico meses já é antes. indicado. Tá? Que O bacana. que ele ajuda a prevenir? A medicina não é uma ciência exata, é importante falar isso. Tá? Ele tenta ajudar a prevenir malformações do tubo neural. Quem que é o tubo neural? É aquela estrutura que vai ao sistema nervoso da criança, podendo prevenir duas malformações, chamada anencefalia, tá? Criança sem encéfalo, mais provavelmente como criança sem cérebro, tá? E a mielomeningocele, quando a medula está para fora, pode gerar, tá? A criança, infelizmente, em alguns casos, fica tetraplégica. Então, ela, usando o ácido fólico os 3 primeiros meses antes, tá? Ela tenta ajudar a prevenir. A medicina não é ciência exata. Que bacana. E agora, então, adentrando esse momento da gestação, levando em consideração que a mulher conseguiu engravidar, temos aí, então, vamos separar por trimestres. O primeiro trimestre, quais são os grandes desafios desse momento? Porque existe até, inclusive, o clássico, né? Não conte para ninguém, não oficialize ainda a sua gestação Até 12 semanas. completar. Por quê? É o período de risco para você avaliar as malformações. Tá. Você tem um ultrassom do primeiro trimestre que você faz, né? E é importante, não é um exame invasivo, hoje em dia praticamente os convênios estão cobrindo, né? Eu vou usar alguns termos técnicos, você me perdoe, se tiver alguma dúvida, por favor, pode me interromper. Eu levanto a mão. Por favor, tá? Você como a doutora também. O que você avalia? Você avalia 3 parâmetros no ultrassom do primeiro trimestre, que é feito de 12 a 14 semanas. Tá? A chamada translucência nucal, que é a medida da prega nucal, que é acima de 2,5 milímetros. Você tem que. Aí que tá. Qualquer área da medicina, Daniela, Mônica, você tem a relação médico-paciente honesto. Sim. Honesto. Tem que ser Isso é bem muito honesto, importante. bem sincero e bem ético. Tá? Se você verificou que está acima de 2,5, conversar com o casal se estão dispostos a fazer um procedimento chamado de amniocentese, que é a famosa punção do líquido amniótico, para saber se o nenê está com cromossomo a mais ou a menos. A formação dele. Tá? Tem várias alterações que a gente fala que são aneuploidias. Aneuploidia é cromossomo a mais ou a menos. Tá? Tem a famosa síndrome de Down, que é quando o cromossomo é aquela estrutura que vai dar a estrutura final da formação da pessoa. Tá? O cromossomo a mais no par 21, que são, na verdade, são todos nós, pessoas normais, temos 46 cromossômicos divididos aos pares. São divididos aos pares. Se tiver um cromossomo a mais no par 21, é a síndrome de Down, que é a mais famosa síndrome que tem, que você pode rastrear para ter certeza só com a amniocentese, mandando para análise esse líquido que você retirou. Que mais? A presença ou ausência do osso nasal pode indicar uma formação e verificar uma estrutura chamada ducto venoso, que você vê no ultrassom, mais uma visão em termos técnicos, que é a presença da onda A positiva. Se estiver alterada, pode indicar uma formação. Então é importante fazer um ultrassom morfológico do primeiro trimestre para rastrear e investigar as malformações. E com relação ao risco de aborto espontâneo? Risco de aborto espontâneo, na verdade, tem vários riscos, várias situações. Uma delas que é gravidez tardia, tá acima dos 40 anos. Dá um dado para vocês, mais uma vez. Tudo é baseado em estudos. Mulher acima de 40 anos tem 50% de chance de engravidar, porém 50% de chance de abortar. Abortar também. Tá? Alto, né? É altíssimo. Tá? Bem alto. Tá? O hipotireoidismo, na toa que a gente pede esse exame, os exames da tireoide, tá? E algumas malformações também podem levar a aborto. Perfeito. Quem mais pode levar a aborto? O fumo, o maldito tabagismo, aquela história, né? Eu vou um pouco longe. O que o tabagismo pode causar na gravidez? Ele pode causar uma coisa chamada de RCUI, retardo de crescimento intrauterino, podendo levar o nenê ao nenê pequeno para a idade gestacional. Em outras palavras, nem o útero do nenê, nem o cérebro do nenê crescendo para aquele período de gravidez, ele vai nascer até com um desenvolvimento cerebral menor, vai ter problemas escolares. E, como falei, Daniela e Mônica, eu vou um pouco mais longe. Eu sou pai. Aquela história, se você ou decidiu ter uma gravidez planejada ou engravidou por vários motivos,
tá? Você tem que dar aquilo que é melhor para o seu filho em termos éticos, educacionais e comportamentais. Se você fuma Você ou é seu marido responsável por fuma, aquela vida. exatamente. Exemplo, né? Que valor, que exemplo você vai dar para uma criança? Que ela pode começar, hoje em dia as crianças fumam cada vez mais cedo. Até esses malditos cigarros eletrônicos também. Tá com 12, 13 anos. Então, o exemplo vem de casa. Perfeito. Pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo e já já a gente volta para falar sobre a importância da alimentação nessa fase inicial, nesses primeiros 3 meses de gestação. Portanto, não perca. É já já. Espero por você. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. E se você acaba de chegar, acabou de conectar aqui com a gente, nós estamos batendo um papo aqui sobre os desafios da gravidez. Portanto, se você está vivendo este momento, se você conhece alguém que está vivendo esse grande desafio na vida, não esqueça de compartilhar com essa pessoa o nosso link de transmissão. Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Informação, gente, precisa ser aí bastante divulgada, combinado? E como você já sabe, esse programa é feito para você e também por você. Portanto, não deixe de aproveitar essa oportunidade de você trazer aqui o seu relato. Qual foi o desafio que você viveu na sua gestação? Estamos aqui para te ouvir, para compartilhar aqui com os nossos doutores, combinado? Mande seu relato ou mande a sua pergunta para o 0 Operadora 11 3337 5886. E temos enquete, gente, nos minutos finais, acontecendo no nosso Instagram, no @Consulta ao Doutor. Por favor, diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Na sua opinião, qual é o maior desafio quando o assunto é gravidez? As incertezas e frustrações durante aí as tentativas, entender as mudanças do corpo e também as mudanças de humor, ou se adaptar às necessidades nutricionais. Entra lá e participa da nossa enquete. Estamos aqui batendo um papo com os doutores. Para você que chegou agora, vou te apresentar os doutores que estão fazendo parte do nosso bate-papo dessa segunda-feira. Estamos conversando com a doutora Mônica Magalhães, que ela é nutricionista clínica, está trazendo aqui o olhar dela especializado em saúde gestacional, e também com o ginecologista e obstetra Michel Mandelman. Sejam muito bem-vindos aí nesse segundo bloco. Estávamos, gente, falando sobre os grandes desafios do primeiro trimestre de gravidez. E agora a doutora vai trazer para a gente como a alimentação pode ajudar as mamães e também, é claro, os papais nesse momento, nesse primeiro trimestre, doutora. Tá. Bom, acho que o primeiro ponto, na verdade, é equilibrar a rotina alimentar dessa mãe, né, dessa gestante. Então, geralmente as mulheres que têm aquela vida corrida, tal, descobre que está grávida, bom, agora eu vou ter que me organizar, vou ter que ajeitar a casa, né? Acontece muito. Então, trabalhar com o básico, uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes. Um ponto muito importante, até que o doutor falou, é sobre o controle dos hormônios, né? Uma insulina muito alta, às vezes numa gestante que já está um pouquinho acima do peso, pode atrapalhar bastante a gestação. Então, um ponto muito importante é a gente controlar essa insulina. Como? Evitando o açúcar, fazendo um fracionamento adequado ao longo do dia, usando alimentos de índice glicêmico baixo. O que é isso? É o tempo que esse alimento demora para se transformar em açúcar. Então, coisas integrais, né? Bastante tubérculo também, tem uma ação muito interessante. A gente tem uma arte que mostra aqui a imagem do que seria um prato ideal. A gente vai colocar aqui na tela, gostaria que você comentasse pra gente. Tá, ótimo. Olha aqui, esse é um infográfico da alimentação durante a gestação. Temos aí cereais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas proporções. Tá. Esse é, de fato, o prato ideal para uma mamãe em gestação? Sim. Eu costumo falar que, assim, a gente sempre tem que ter metade desse prato de hortaliças que devem ser cruas e cozidas, né? Muito cuidado às gestantes com lavar os vegetais, né? Cuidado para comer salada crua fora de casa. Isso é um grande problema durante a gestação. E sempre ter folhas mais escuras, porque até como o doutor falou, a gente precisa de um suporte maior de ácido fólico e tá nas folhas verdes escuras, e também mais ferro, né? Que são vegetais que têm uma quantidade maior de ferro, já que é normal também para a gestação ter uma queda desse ferro e ter até uma pequena anemia, né? A partir de 20 semanas, geralmente isso acontece porque o fluxo sanguíneo aumenta muito para o bebê, né, doutor? Exatamente. E aí o corpo está ali focado em
Assim, para você nada, para o bebê tudo, né? Exato. Eu sempre falo que tudo que eu quero usar para mãe, eu uso ao longo do dia. E tudo que eu quero usar para o bebê, eu uso mais à noite. Então, por exemplo, eu uso muito ômega 3, não sei se até da sua prática de prescrição. Ômega 3, ele é formador da bainha de mielina, que é o principal componente do nosso cérebro. Então, hoje tem estudos mostrando que mães suplementadas com ômega 3 têm bebês com uma atividade cognitiva maior, com um desenvolvimento motor melhor, né? Tem 2 tipos de ômega, que é o EPA e o DHA. O EPA tem mais ação inflamatória, anti-inflamatória, e o DHA na saúde cerebral. Então, todas as mulheres que vão até meu consultório, gestantes, eu já começo com uma prescrição de ômega 3. Então, a alimentação, ela precisa ter bastante carboidrato para gerar energia para ela, para o bebê, já que vai ser uma jornada grande aí de crescimento fetal, né? Proteína, para ajudar nesse crescimento fetal também, que é muito importante. Então, é aquele equilíbrio, né? A mãe, ela não pode estar... Voltem, por favor, a imagem do pratinho, só para a gente acompanhar o raciocínio da doutora. Ela não pode estar perdendo energia para ela, porque ela precisa dar conta de todo aquele estresse fisiológico, né, que a gestação causa na mulher, e precisa ter nutrientes para o bebê. Então, todo o suporte de proteínas precisa estar ali presente. E isso é muito difícil por conta dos enjoos, né? Até acho interessante falar, porque... no meu entendimento, me corrija, doutor, até 14 semanas a mulher tem uma progesterona muito alta, né? E aí pode ter irritabilidade, sono excessivo, enjoo. Então, elas chegam daquele jeito, né? Bravas, muito enjoadas, com muito sono, também acontece bastante. Olha aí os desafios de lidar com os hormônios a milhão. Aí, geralmente, um alimento que eu uso muito nessa fase é gengibre. Adoro fazer um gengibrinho porque ele é antiemético, ele diminui os enjoos, né? De que forma que as mamães podem usar, só para quem estiver assistindo a gente, elas podem, anotar essa dica? Tem mulher que usa aquela goma mesmo, você encontra até em farmácia, tipo uma balinha de gengibre, os cristais de gengibre, que também é encontrado em farmácia de homeopatia, assim, ou então ralar mesmo, bater num suco, fazer um suquinho de melancia de manhã com gengibre, né, dar uma equilibrada até no índice glicêmico aí, acho que vale super a pena. Ou até mesmo a conservinha de gengibre, né, que a conserva muitas vezes tem açúcar, então se você fizer na sua casa, tudo bem. E, gente, queria compartilhar com vocês, a gente recebeu o relato de uma mamãe, ela chama Carla Costa, essa mamãe é chefe, ela na verdade já está em sua 3ª gestação, Benício já está chegando e no relato dela, ela contou pra gente o quanto mudar a alimentação foi essencial, ela não teve escolha, ela precisou de fato mudar completamente a alimentação e com isso ela teve resultados incríveis, ela contou isso daí pra gente, só pra gente ter ideia, ela engravidou em janeiro ela pesava 90 quilos. E aí, com essa mudança na alimentação, hoje, praticamente 38 semanas de gestação, ou seja, a Benício está chegando aí, ela está com 85 quilos. Vamos conferir o relato da Carla Costa. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos do programa. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carla Costa e vim trazer um pouquinho do meu relato sobre uma alimentação saudável na gestação. É o meu 3º filho, agora é minha 3ª gestação. Eu já sou mãe da Alicia, do Kalel e agora do Benício, de 38 semanas. E no início da minha gestação, eu estava com obesidade 1, não estava me cuidando direito, comia tudo errado. E com o susto de uma diabetes gestacional desencadeada, eu pude procurar o trabalho da nutricionista Luísa Santos, que é minha nutri, e ela é nutricionista materno-infantil e começou a fazer todo o acompanhamento. Trocamos vários critérios da minha alimentação, então carboidratos finos, muita gordura, muito açúcar, foi substituído por muita fibra, frutas, legumes, verduras, integrais. E o que para mim antes seria algo que eu faria por imposição, se tornou um prazer. Então hoje eu me alimento de uma forma extremamente saudável. Eu falo que eu nunca mais quero mudar esse hábito, porque é muito gostoso depois que você o adquire. E durante a minha gestação, o que era apenas para eu poder manter o peso, não ter um descontrole glicêmico, nem de pressão, nem nada disso, eu acabei perdendo peso na minha gestação de forma controlada, saudável. Estou chegando ao fim da gestação extremamente bem, com muita qualidade de vida. E eu quero deixar esse recado aqui a todas as mães que estão acompanhando também a gente, e estão gestantes também, adquirir esses hábitos saudáveis também, porque assim é um divisor de águas. Então procure uma nutricionista materno-infantil,
procure os serviços delas, para que pode te aconselhar e pode te dar um melhor caminho. Espero ter deixado meu relato a todos e um grande beijo. Um beijo para você, Carla. Muito obrigada pela sua contribuição. Gostaria de compartilhar com vocês, de conferir com vocês o que vocês acharam desse relato da Carla aqui para gente. Doutor, explica para a gente o que é diabetes gestacional e avalie um pouquinho esse processo que ela passou. Não, primeiro é um exemplo, né? Ela É um exemplo. Tem que compartilhar praticamente com todas as mulheres que estão pretendendo engravidar ou já estão gestantes, tem diabetes gestacional. Obviamente, o diabetes gestacional tem que ser controlado não só com o ginecologista, com o endocrinologista associado, que algumas vezes tem que mexer na insulina também. O diabetes gestacional hoje em dia é definido quando a glicemia de jejum é acima de 92 miligramas por DL. Né? Mudou. Antigamente ela está assim até 92, você faz 2 medidas e conversando com alguns colegas endocrinologistas, você tem que pedir a chamada hemoglobina glicada, que é a média das 3 últimas glicemias. Você associa tanto a glicemia de jejum quanto a hemoglobina glicada, que dá um dado em termos de números para vocês, até 5,7 é normal, de 5,7 até 6,4 é aumento do risco, acima de 6,4 é diabetes. Quer dizer, ela pode até ter uma glicemia de jejum normal, se a outra estiver alterada, caracterizou diabetes. O que o diabetes pode causar? Olha, aquele que nasce com mais de 4 quilos, que a gente fala que é o feto macrossômico, das duas ou uma, ou ele vem de mãe saudável ou de mãe diabética, para dar um dado para vocês novamente em termos de porcentagem. 80% de mães diabéticas e 20% de mães saudáveis. Ele nasce e tem uma queda violenta de açúcar, chamada hipoglicemia, e mais para vir vai ter diabetes. Olha só. E qual que é o problema do diabetes na gravidez? De 100 mulheres obesas que adquirem diabetes na gravidez, que acontece na grande maioria das vezes, qual que é a causa do diabetes? Não sei, provavelmente a placenta. Tirou a placenta, acabou o problema. Mas de 100 mulheres que adquirem diabetes na gravidez, tá, obesas, 50% vai ter diabetes pelo resto da vida. Então, olha a importância de tomar... De controlar. Exatamente. O enquanto peso, tempo. mais uma vez, tá, chama atenção, tanto para a hipertensão quanto para o diabetes. E como eu falei, né, em alguns casos, além da dieta tem que ser feita, a redução do açúcar, tem que entrar em contato com o endocrinologista para ver realmente os níveis de insulina que tem que ser administrados de manhã, à tarde ou à noite. E, doutor, o que você achou desse relato dessa mamãe exemplo aqui pra gente? Eu achei maravilhosa. Isso é uma coisa muito bacana, que é bem recorrente assim comigo. Muitas mulheres vão no consultório e falam assim, por exemplo, já são minhas pacientes. Aí assim, eu quero engravidar, mas eu tô esperando emagrecer um pouco para depois engravidar. Eu falo, não. Né? Até porque hoje a gente trabalha muito na visão da nutrição clínica e funcional com programação metabólica. Então, é toda uma linha de estudos que ajuda nessa formação fetal. São vários nutrientes que vão ajudar na formação da fita de DNA. Né? Então, você consegue com nutrição trabalhar nutrigenômica, nutrigenética. São estudos já bastante avançados, né, hoje sobre isso. Então, quando você leva para aquela mulher um propósito, poxa, você vai, e eu tenho certeza que a Carla foi assim, né? Um propósito. Por que ela fez de tudo? Porque não era só por ela, Sim. né? Era por um bebê se formando. E aí toda a condução, provavelmente da Nutri, fez com que ela tivesse um sucesso. Então, ela certamente vai sair do hospital pesando menos do que quando ela engravidou. O e isso incrível é incrível caso de uma mamãe que, conforme o tempo foi passando, ela foi perdendo quilos. E aí eu acho que vem um pouco até para isso que a gente falou da idade, né? Então a mulher, ela tá sempre esperando alguma coisa. Não, eu vou esperar para emagrecer, eu vou esperar para fazer uma viagem, eu vou esperar para um trabalho. A gente não é assim, né? Às vezes a gente vai ficar esperando, mas você pode viajar quando você tiver filho, você pode sim não ganhar tanto peso na gestação. A hora é agora. Se você sentiu no coração que era a hora, então tudo A hora bem, é agora. né? Começa a tentar. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. A pergunta é da Vanessa, de Minas Gerais. Muito obrigada, viu, Vanessa, pela sua contribuição. Boa tarde. Na minha primeira gestação, tive hiperêmese. Obrigada. Tenho a chance de ter o mesmo em uma próxima gestação? Existe algo que possa ser feito para não ter novamente, doutor Michel? Primeiro que uma gravidez é diferente da outra, tá? Como eu falei, a medicina não é uma ciência exata, pode ser que ela tenha ou não. Tá. Porque a hiperemese gravida tem a ver com realmente alteração hormonal. O que ela deve fazer? Tomar bastante água, tá? Porque ela
vomitando, ela vai perder líquido essencial para o organismo dela e vai perder nutrientes importantes para a criança que está sendo gerada. Tomar bastante água. Pretendeu engravidar numa próxima gravidez, tomar bastante água, aquilo que eu falei, andar para prevenir, tá, uma constipação intestinal, que é uma coisa simples, tá? E prevenir o ganho de peso, mais uma vez, tendo uma dieta saudável e prevenir a trombose venosa. Tá? Não é que ela teve numa primeira que vai ter na segunda. Perfeito. Em alguns casos, a hiperemese gravídica, tá, ela fica tão fraca que em alguns casos ela tem que ir ao hospital tomar soro. Perfeito. E doutora, qual é a sua indicação então para quem sofre de hiperemese gravídica? Assim, eu costumo A fazer alimentação algumas, pode ajudar? Pode, mas assim, é bem difícil, né? Porque a mulher, ela tá numa situação tão que você falar, às vezes, de comida já incomoda, né? Cheiro já é complicado. Já fica muito difícil. O que eu sempre oriento é o fracionamento. Então, tenta comer pouco, mais vezes ao dia, né? Coisas geladas também podem ajudar um pouco. Às vezes, quem tolera bem também o limão pode ir bem, mas é um jogo de erros e acertos, né? E uma coisa que eu acho importante até falar para ela é que é tão diferente uma gestação da outra. As mulheres vêm muito com isso, né? Eu tenho até uma paciente outro dia que aí já o bebê já tinha nascido e ele teve intolerância à proteína do leite. Ela teve que fazer todas as restrições. E ela estava com medo do próximo filho também ter. Ele vai ter a PLV, eu vou ter que... Mas não tem como dizer, né? Tem gente que tem alguns sintomas numa gestação, azia também. Então, aquele sintoma que às vezes acompanha a mulher até o final, mas na próxima você vai esperando aquilo e você fala, nossa, não tive, que ótimo, né? Pode falar, doutor. Por que é importante ela tomar bastante água? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, eu sei, eu estou dando muito dado, mas é importante. É importantíssimo. Recomenda super a favor que nós, dos seres dados. humanos, comemos 2 litros de água por dia, para prevenir uma das complicações que é comum na gravidez, a infecção de urina. Infecção de urina pode ser uma das principais causas ou de aborto ou de trabalho de parto prematuro também. Tá? Ela tomando muita água, ela limpa o canal da urina. Tá? Evita a proliferação de bactérias que são as causadoras da infecção de urina. É eu também gosto de indicar o cranberry para infecção de urina, que pode ser via frutinha, né? Pode. E até suplementado. Pode, hoje em dia eu vejo os exatamente. médicos também Pode. sugerindo a suplementação. Isso daí realmente é o grande terror das mulheres. E vamos então falar sobre segundo e terceiro trimestre. Quais são os desafios vividos nessa fase? Gostaria primeiro, doutor, que o senhor trouxesse suas considerações. A gente, quando chega no segundo trimestre, praticamente o neném está começando a crescer e ela já se prepara para o terceiro trimestre. Antes disso, ela faz um ultrassom morfológico do segundo trimestre. O que é esse ultrassom? Ele observa. O neném está totalmente formado. É importante falar isso e está no laudo do ultrassom, mais uma vez. A medicina é uma ciência de relação direta e honesta entre médico e paciente. Consegue perceber todas as malformações, caso existam? Não. Se realmente não viu que não teria uma malformação, é que viu 85% de toda a estrutura da criança. As outras 15% não consegue verificar pela posição da criança e pela limitação do aparelho. Tá? E ela se prepara para o terceiro trimestre, quando realmente já está começando a se preparar para um futuro parto. Se pede os exames do terceiro trimestre, que é rotina, tá? Você repete as sorologias, repete exames de urina, que pode ser que ela tenha infecção de urina no terceiro trimestre também. Então, basicamente, é uma sequência normal de tão aguardado das mamães. E aí, doutora, eu queria entender qual que é o papel da alimentação neste momento. Tem muita reclamação de refluxo, de azia, de retenção de líquidos. Aí eu queria trazer aqui, inclusive a gente preparou uma arte também, com a importância das vitaminas, aonde que elas ajudam, em qual ponto que elas interferem, e aí que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho sobre a importância de cada alimento. Vamos lá, diretor, por favor, as vitaminas na tela. Vitamina A temos aí na ajuda da imunidade, vitamina C melhora a absorção do ferro. O que isso pode contribuir nesse terceiro trimestre? Eu acho que essas duas pontualmente, elas vão ter um efeito durante a gestação toda, né? Então, a grande necessidade mesmo de manter a imunidade da gestante, né? Uma coisa que é muito comum, até o senhor pode me falar mais, eu vejo muitas gestantes que têm questões respiratórias, né?
lá pelo segundo trimestre, assim. Então, assim, tem a pior sinusite da vida, tem sempre E não uma pode questão... tomar remédio. Pode, desde que seja indicado na gravidez. Sim. É que a própria gravidez, por si só, já diminui, é uma situação que diminui a imunidade, diminui a defesa. Sim. A própria gravidez. Então, acho que essas duas vitaminas vão contribuir demais, principalmente né, na gestação toda, mas no segundo e no terceiro, porque daí do segundo para o terceiro tem aí, dependendo de como for essa gestante, a questão peso também, né? Então, ela já está mais cansada, mais pesada, às vezes está se movimentando menos, e aí é onde acontece também uma queda da imunidade, né? Perfeito. Vamos para mais vitaminas importantíssimas para as mamães em gestação. Vitamina D ajuda na imunidade também, formação óssea, e folato ajuda na prevenção de defeitos do tubo neural e também de anemia. Aí vem aquele alimento colorido, aquele prato colorido com bastante folha cor, escura, né? melhor. Ai, tô comendo salada, mas é só alface americana. Não, tem que ter brócolis, tem que ter um espinafre cozido, tem que ter uma rúcula, né? Sempre para as folhas mais escuras com esse objetivo também. E a vitamina D é fundamental, né? Hoje tem muitos estudos com vitamina D para tudo. Geralmente, a gente não tem uma quantidade muito boa de vitamina D. Eu falo que quem tem vitamina D boa sem suplementar, joga na Mega Sena, né? Porque é bem Raríssimo. difícil. Então, o ideal é tomar suplemento de vitamina D também. Tem um outro ponto que eu gosto muito de focar, principalmente no terceiro trimestre, até como o doutor também falou, muito da constipação, né, é da saúde intestinal, né? Então, o intestino, ele é o segundo cérebro do corpo, ele manda em muitas coisas. Quase todo mundo tem um quadro de disbiose intestinal, muita bactéria ruim e pouca bactéria boa no intestino. E esse intestino, ele está muito associado ao terceiro trimestre. Por quê? A mãe, ela doa bactérias para o bebê no momento do parto, né? Principalmente, mais ainda num parto normal, para passagem fetal. Então, existe uma migração de bactérias do intestino para o canal vaginal e no momento do parto existe uma absorção incrível pelo bebê. Então, se a mãe está com o intestino ruim, cheio de bactéria ruim, certamente vai ser muito pior. Então, cuidar do intestino todo o tempo e aí, no final, tomar um probiótico, uma glutamina para cuidar aí dessa integridade do intestino é fundamental. Muito bacana e muito interessante. A gente já está aí adentrando os minutos finais e eu pena. queria não deixar de falar sobre os casos de infertilidade que, infelizmente, tem crescido bastante. E isso daí tem muito a ver, não é, doutor? Com o fator social, com inúmeras questões que o senhor Sim. até comentou sobre a mulher estar tendo filhos mais tarde. Sim, aquela história, né? Como a gente falou, né? Tem um aspecto histórico envolvido nisso. Né? Como eu falei, graças a Deus, vocês, mulheres, atingiram os mesmos direitos que nós, homens, atingimos. Né? Presidentes, diretoras, gerentes de empresa, mas, desculpa o termo, né? Em termos de gravidez espontânea, até mesmo não, pagam um preço alto. Por quê? Vai passando a idade, agora mais uma vez tem que dar dados. Tá? Acima dos 40 anos, tá? Ela tem 50% de chance de abortar, 50% de chance de engravidar, porém 50% de chance de abortar. Chance de abortar. Na minha experiência, realmente, aquilo que está na teoria funciona na prática. Dos 35 até os 40 anos, que fala que a partir dos 35 anos já é uma gravidez de alto risco, dificilmente eu peguei alguma alteração, mas acima dos 40 anos, sim. E acima dos 45 anos, de 100 mulheres que engravidam espontaneamente, 3% conseguem levar a gravidez até o final. E também tem o aspecto natural, só para dar mais um dado para vocês. A culpa é, entre aspas, da natureza. Tá. A mulher nasce com, até a 20ª semana de gravidez, quando ela está dentro do útero, 7 milhões de folículos, chega a 400 mil ao nascimento e quando chega na menopausa, cair. 0. Então, em alguns casos, tá, ela tem que realmente fazer tratamento de reprodução assistida com um médico que realmente faz isso muito bem, mas nós estamos num país chamado Brasil, que infelizmente é limitado tudo muito para caro. mulheres que têm realmente condição financeira. Pessoal, vamos dar uma olhada no resultado da nossa enquete. Por favor, diretor, resultado na tela. Maior desafio quando o assunto é gravidez, ganhou aí alternativas, incertezas e frustrações durante as tentativas. E para isso, doutora, eu gostaria de trazer suas considerações finais a respeito desse resultado e falar para a gente sobre a importância da alimentação para as mulheres que estão aí fazendo nas tentativas. Tá. Bom, então acho que
Isso a gente já falou, né? Tentar ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mas daí eu trouxe até algumas coisas específicas, né? Então, inhame é muito interessante, tem uma frutinha chamada physalis, que é essencial, todas as frutas roxas, as escuras, têm uma ação completamente diferente para ser um antioxidante, e aquele ciclo das sementes que eu também falei para vocês. Então, todos esses alimentos são fundamentais. Pessoal, se você gostou desse bate-papo, por favor, não deixe de adicionar esses doutores excepcionais que bateram papo aqui com a gente. Doutora Mônica Magalhães, agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Vou deixar o Instagram dela aqui para você não deixar de segui-la. E agradeço também o doutor Michel Mandelmann, que é ginecologista e obstetra. Muito obrigada também. As redes sociais dele estão aí. Excelente tarde aqui pra gente. Foi muito bacana. E agradeço demais a você que esteve comigo. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário.